Bom dia a todos. Bom, eu quero estar levando uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao versículo 24. Mateus 19, versículo 16 ao versículo 24. Essa palavra ela fala sobre um jovem rico, um jovem que seguia a Deus, mas algo faltava a esse jovem. E eu quero te dizer o seguinte: muitas são as pessoas que, apesar de serem pobres, elas se acham especiais aos olhos de Deus, mas elas não são. Conheço muitas pessoas que acham que o simples fato de ser pobre significa que Deus tem misericórdia dessas pessoas, mas não é verdade. Eu quero ler essa palavra para vocês, para falar que Deus não faz acepção de pessoas, e que tanto o rico como o pobre, ele certamente pagará caro, caso ele não transforme o seu coração. Porque a grande questão do Evangelho de Deus não versa sobre o simples fato de você ter dinheiro ou você não ter dinheiro, e sim da riqueza que há no coração de cada um, na disposição de cada um de abrir mão das coisas do mundo para fazer a vontade de Deus. Não interessa o quanto você tenha, se você tem pouco, se você tem muito. Quero lembrar vocês de uma passagem onde o mendigo ele tinha algumas moedas, a mulher tinha algumas moedas, e tudo que ela tinha, ela deu. E ela fez aquilo de coração. Então mais vale aquela que deu aquelas 3 moedinhas do que um rico que de repente vai dar 50 mil reais, mas que tenha milhões, bilhões em sua conta. Porque proporcionalmente ela deu tudo que ela tinha. Eu não estou mandando você dar dízimo, porque dízimo não é dinheiro. Eu não estou mandando você me dar uma oferta ou dar oferta em algum lugar, porque isso não é Evangelho de Cristo, isso é enganação. Eu quero te fazer um apelo, eu quero que você ajude aos pobres e os necessitados. Ninguém tem tanto, tão pouco que eu não possa ajudar alguém. Se você tem muito, talvez você precise ajudar mais. Nós precisamos ajudar mais o pobre necessitado. E eu quero ler uma palavra para você, para que você possa estar entendendo que nós precisamos tirar o amor ao mundo de dentro de nossos corações. Não interessa se você é um carro, se é uma casa, se é uma roupa, uma bolsa, um celular. Eu quero te dizer que você não pode ter esses pensamentos no seu coração. Você tem que ser feliz com o que você tem e receber aquilo que Deus te dá. Porque a palavra de Deus me ensinou que tendo o que comer e o que beber e o que vestir, que eu devo ser feliz por causa disso. Então por que eu tenho que ficar cobiçando coisas maiores? Se não me falta comida, se não me falta casa. Eu quero mostrar para você o quanto nós somos miseráveis, nós seres humanos, e que nós não percebemos isso no dia a dia. Vamos começar a repensar nossa fé em Cristo, repensar o valor que nós temos dado às coisas do mundo, e eu vou começar a ler essa palavra para você agora. Mateus capítulo 19, versículo 16, assim diz a palavra de Deus. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mandamentos, a lei de Deus, a palavra de Deus. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amará o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem disse de volta: Tudo isso eu tenho feito, Senhor. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, ele retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente
entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Querido, quero te fazer pensar uma coisa. Perceba que esse jovem era um jovem temente a Deus, um jovem que fazia a vontade de Deus, ele guardava os mandamentos de Deus. Então ele perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para alcançar a vida eterna. Então esse jovem, ele não era adúltero, ele não furtava, ele não tinha mentira em sua boca, porque ele não disse falso testemunho, ele honrava o pai e a mãe, ele ajudava o pai e a mãe, ele amava o próximo como a si mesmo, ele ajudava o pobre, ele fazia tudo, guardava os mandamentos. Mas a partir do momento que Jesus disse, você quer ser perfeito? Então você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois você vem e você me segue. Então perceba que a partir do momento que Deus tocou nas coisas que ele tinha, ele já bambeou, ele já refletiu, ele já não sabe se ele quer servir a Deus. Porque a palavra está mostrando que, no versículo 22, tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, para que ele vendesse tudo, desse aos pobres, então ele retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Querido, você não tem ajudado o pobre com nada. Você não tem guardado os mandamentos de Deus. Eu sei que você não consegue nem imaginar você vender a sua casa, algum bem seu, para você ajudar o pobre. Tamanha a dureza do seu coração. Eu quero te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, eu quero confessar os meus pecados diante de ti. Eu quero te dizer que eu também não conseguia. Eu quero te dizer que eu tenho orado a Deus a cada dia para que eu possa ser perfeito conforme a vontade de Deus. Porque não adianta eu pregar para você e eu não viver aquilo que eu prego. Não haverá unção na minha voz, não haverá poder na minha pregação. Não haverá avivamento, transformação dentro de vocês se o que eu pregar para vocês não for aquilo que eu vivo. Porque a manifestação do poder de Deus, ele vem naquele que vive a palavra, naquele que vive aquilo que ele prega. Conforme está escrito em Gálatas, o evangelho que eu prego por vocês não é um evangelho humano, é um evangelho pregado conforme a força de Deus, pela boca de Deus. Então perceba que o jovem rico, ele guardava os mandamentos de Deus. Você nem isso faz. Como você acha que você é salvo se você não guarda nem os mandamentos de Deus? Você não guarda os mandamentos de Deus. Isso é o básico. Então perceba que o jovem perguntou, mestre, o que eu farei para alcançar a vida eterna? E Jesus falou, siga os mandamentos. E ele perguntou de volta, quais mandamentos? E Jesus respondeu, você não vai matar, você não vai trair sua esposa, sua namorada, você não vai roubar, você não falará mal de ninguém, não inventará mentiras, você vai honrar seu pai e sua mãe, ajudando seu pai e sua mãe a sustentar a tua casa. Você amará o próximo como a ti mesmo. Então perceba que ele cita Gálatas 5,17, porque toda a lei se resume a amar ao próximo como a si mesmo. A palavra de Deus ensina isso. Então perceba que mesmo cumprindo toda a lei, alguma coisa faltava a esse homem para que ele fosse ser perfeito. E que coisa era essa? A partir do versículo 20, o homem disse, Senhor, eu tenho observado tudo isso, o que ainda me falta? E Jesus disse, você quer ser perfeito? Então você vai e você vende os teus bens. Você dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e você continua me seguindo. Então perceba que esse jovem, ele vivia pela lei de Moisés. Essas ordenanças são ordenanças do Velho Testamento. Mas ainda havia um amor pelo mundo dentro do coração desse jovem. Por isso a palavra de Deus ensina que a letra mata. Se você quiser viver a letra por si só, você vai morrer. Porque isso é um erro. É um grande erro. A palavra de Deus ensina em Gálatas que a letra, ela mata. Você não pode viver pela letra. Porque o Senhor Jesus, ele veio, após a sua morte,
após ele derramar o seu sangue, ele veio por meio do Espírito Santo de Deus para entrar dentro de você, para que você pudesse ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, pelos caminhos de Deus. Então perceba que no momento que o jovem foi confrontado com as riquezas que ele tinha, ele já pensou 2 vezes se ele quer servir a Deus ou não. E aí eu quero te fazer uma pergunta, e antes de perguntar para você, eu pergunto para mim mesmo. O Senhor testemunha do que eu estou falando, porque se eu estou pregando para você essa palavra foi porque o Senhor me incomodou no coração, e antes de pregar para você, eu estou pregando para mim, porque eu sou tão miserável quanto vocês, mas eu quero dividir para vocês, com vocês, o quanto eu sou miserável e o quanto eu reconheço que eu preciso mudar para que eu possa servir a Deus com todo o meu coração. Não pense você que eu falo para vocês e me acho santo e perfeito, mas eu também não posso dizer para vocês que eu não procuro me santificar, porque eu leio a palavra cada dia, eu busco a palavra cada dia, eu sigo a palavra, eu vou transformando a minha mente pela palavra. E essa palavra, ela falou no meu coração, foi até um irmão que colocou essa palavra aqui na página. Como é maravilhoso você servir a Deus, irmãos. As angústias aparecem em nossas vidas e nós temos um firme propósito no nosso coração, a firme certeza, uma fé perfeita que nos faz chegar confiantes em nosso quarto para que nós possamos orar e receber de Deus aquilo que nós pedimos. Porque a angústia, ela vai chegar na sua vida, ela chega na minha, mas é incrível, porque eu sirvo a Deus e Ele sempre me ouve. Eu oro e Ele sempre me ouve. Eu ajoelho e Ele sempre me ouve, porque o que eu peço para Ele não é nada do mundo. Pelo contrário, o que eu peço para Ele é para eu me desfazer das coisas do mundo, porque a palavra dele ensinou: não ameis o mundo e nem o que nele há, porque o mundo passa, a soberba da carne passa, a soberba da vida passa, a soberba dos olhos, a concupiscência dos olhos. Tudo isso vai passar. Esse jovem que tem muitos bens e não quis vender para ser perfeito, um dia ele morrerá e esses bens ficarão para trás. E ele estará diante de Deus, sem alcançar a devida perfeição por toda a eternidade. Então imagina você olhar para trás e você ver que você teve uma oportunidade de você ser extremamente rico, porque o reino de Deus ele é eterno. Engana-se quem pensa que essa vida aqui é única. Não, queridos. Essa vida aqui é o lugar que nós temos para provar para Deus que nós somos dignos do reino dele. Essa vida aqui é para que a gente viva buscando o reino de Deus, porque aqui estamos em carne. A palavra de Deus ensina que nós devemos abrir mão da carne. Todos os nossos desejos, amor ao dinheiro, cobiça, tudo isso não faz parte do reino de Deus. Então, se você consegue viver uma vida baseando-se no reino de Deus nessa terra, então é claro que você será merecedor de viver o reino de Deus nos céus. Porque o apóstolo Paulo ele nos chama de peregrinos. Peregrinos é aquele que está em um lugar, são aqueles que estão em um lugar, mas não pertencem àquele lugar. Então você pode estar aqui, mas você não é daqui. Você não pode amar o mundo se você quiser seguir o Senhor. Porque a angústia aparecerá na sua vida, a tribulação aparecerá na sua vida. Hoje você pode achar que você tem tudo, amanhã você pode receber uma má notícia, e essa notícia destruir a sua vida, desestabilizar tudo aquilo que você acha que você tem, e você vai começar a enxergar o quanto você é miserável, e que o seu dinheiro não pode comprar aquilo que você precisa, e que seus bens não podem comprar aquilo que você precisa, e que nada disso tem valor, exceto fazer a vontade de Deus. Inevitavelmente todos nós estaremos diante de Deus, inevitavelmente todos nós seremos julgados, inevitavelmente a palavra de Deus foi dita, a Bíblia está aí para ser lida, vivida. Todo aquele que viver a Bíblia e ouvir os conselhos de Cristo, ele receberá a devida recompensa. Então se a ordem de Deus é: vai e vende os teus bens e dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois você vem e me segue. Então veja que não é só você vender os seus bens. Ele fala: depois você vem e me segue. Ou seja, é necessário seguir a cruz de Cristo, guardar os mandamentos de Deus, carregar a sua cruz. É necessário fazer a vontade de Deus, abrindo mão de tudo aquilo que é material. Não há a menor hipótese de haver algum cristão aqui que não ajude ao pobre necessitado.
Eu peço perdão a Deus por falar isso, mas eu ajudo muito os pobres e necessitados. E eu me sinto miserável, porque eu ainda acho que é pouco. Eu ajudo bastante. Se comparado com o meu tempo judaico, onde eu olhava a lei, mas não praticava, eu só olhava algumas coisas da lei que me interessavam. Então eu li a Bíblia e eu via que muita coisa estava errada em mim. Por isso a palavra de Deus ensina aqui no livro de Tiago que nós somos como um espelho que olha, vê a Bíblia e a Bíblia reflete que nós estamos errados. Então eu não procurava me consertar em certas coisas. Mas a partir do momento que eu fui tentando me consertar em todas as coisas, o Senhor Jesus ele foi moldando todas as veredas da minha vida e hoje me fez viver o Evangelho e me fez poder estar tendo essa oportunidade de pregar a palavra de Deus para vocês, para que assim como eu, que estou sendo moldado pela palavra do Senhor, vocês também possam ser moldados, abrindo mão de tudo aquilo que é do mundo. Carro, você quer um carro zero? Não, não, tira esse pensamento da sua cabeça. É o diabo que está botando na sua cabeça. Você quer uma casa, mas uma casa maior? Tira esse pensamento da sua cabeça. Vai vivendo a sua vida conforme a vontade de Deus. Vai trabalhando, vai estudando. Se Deus achar que você tem que conseguir algo melhor, Deus vai botar na sua vida na hora certa. A palavra de Deus ensina que buscai, pois, primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus ela fala isso para que nós busquemos o reino de Deus, não com o objetivo de receber coisas a mais. As coisas a mais que o Senhor diz é aquilo que é necessário para que nós possamos ter uma vida digna do reino de Deus nessa terra e conseguir herdar a salvação. Quando a gente prega o Evangelho, a gente sempre deve olhar para o alto. Muitas pessoas carnais, elas olham o Evangelho sob um ponto de vista material. Perceba que isso é o oposto daquilo que Jesus disse. Porque Jesus disse, se você quer ser perfeito, pega o que você tem, vende os teus bens, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois você vem e me segue. Então perceba que muitas pessoas nem os mandamentos de Deus guardam. Muitos de vocês estão na igreja fazendo figuração, sendo moldados pelo evangelho de Satanás. Vocês não estão guardando o mandamento de Deus, estão cada vez mais avarentos, juntando dinheiro para comprar coisas materiais. E nisso que você junta dinheiro para comprar coisas materiais, você acaba se esquecendo do pobre. Você adquire dívidas, e essas dívidas vão apertando você, de tal forma que você não tenha o suficiente para poder ajudar o pobre necessitado. Porque se você não pagar a sua dívida, você vai para o SPC, para o Serasa, vai preso. Então perceba como as nossas escolhas, elas nos acorrentam. A partir do momento que você decide viver com pouco, com o suficiente, tendo consciência de que você tem o suficiente para poder dividir com alguém, e esse alguém é o pobre, não o pastor. Torno a repetir, esse alguém é o pobre e não o pastor. Eu peço em nome de Jesus que essa palavra entre no seu coração. Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu te peço que essa palavra entre no coração dessa pessoa que está ouvindo agora, que essa pessoa ela possa abrir mão das coisas que ela vem pensando que ela quer conquistar. Eu quero te mostrar, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que essa pessoa ela consiga entender que o que devemos conquistar é o coração do Senhor, é conquistar um coração cristão, um coração despojado de tudo aquilo que tem no mundo. Porque o mundo passa, as coisas do mundo passam. Somente aqueles que têm um coração igual ao teu, eles permanecerão para sempre. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, corta todo esse laço do maligno, todos esses pensamentos de cobiça, de amor ao dinheiro. Sejamos felizes com o que nós temos. Se nós olharmos nossas vidas, nós temos o que comer, nós temos o que beber, nós temos uma casa. Então, temos o suficiente para que possamos estar vivos. Esse mundo é transitório. A soberba da vida passa. A soberba da carne passa. Tudo isso vai passar. Não interessa o quão rico você seja. De que adianta o homem conquistar o mundo e perder a sua alma? A palavra de Deus ensina tudo. E eu quero te chamar essa manhã para que você possa abrir os seus olhos, estar guardando os mandamentos de Deus, ajudando aos pobres e necessitados, cada vez mais. Porque o Senhor ele te moldará. Essa palavra pode parecer forte demais, vender todos os teus bens, dar aos pobres tudo que você tem, um tesouro. Eu sei que essa palavra é forte para mim também. Mas eu quero te dizer, Senhor, que eu estou disposto a fazer a tua vontade, não a minha. E eu venderei o que for para ajudar o pobre necessitado, mas eu não darei um só centavo
a nenhum homem dessa terra que se intitule pastor, padre ou coisa do gênero, porque o teu reino são as pessoas, são os pobres, são os necessitados, são as pessoas que guardam os teus mandamentos. Os teus mandamentos foram para o pobre, para o necessitado. Por isso, Senhor, eu peço força para mim e força para todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento agora, para que todo mundo saia de nosso coração, todo desejo do mundo saia de nosso coração e que nós possamos glorificar o Senhor conforme a sua santa vontade, porque está escrito assim na parábola do jovem rico. Mateus 19, versículo 16 ao versículo 24. Eu quero ser perfeito no reino de Deus e eu te peço forças, porque eu sozinho sou miserável, eu sou egoísta, eu sou mesquinho. Por isso eu te peço, Senhor, entre em nossas vidas, faz a tua vontade. É o que eu peço com fé, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham um bom dia, guardem essas palavras em vossos corações. Nós temos um canal no YouTube, Jesus no Mente, onde há diversas pregações. Em breve estaremos disponibilizando todas essas pregações que nós fazemos aqui na página do nosso canal. Peço que Deus os abençoe e que vocês sirvam a Deus com todo o coração, e não apenas com os lábios, porque é muito fácil você dizer que ama Jesus e não fazer nada por Ele. Mas o reino de Deus, ele consiste em virtude, não em palavras. Então ajude o pobre, tome uma atitude, e aí sim você provará para Deus, que vê todas as coisas, que você realmente o ama. E Deus os abençoe, queridos. Tenham um bom dia.